abençoando a sua vida. Ore para que Deus toque no coração daquele que você está estudando a Bíblia, daquele que você está orando por ele, para que ele decida. Ora a Deus para que o pregador ele seja iluminado pelo Santo Espírito, que quando abrir a palavra, ele fale através do poder de Deus às pessoas. Então vamos já participar em oração e organizando os ministérios para a Semana Santa. Eu acho que é isso, de agradecimento. Então agora nós vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza. Nós vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 1, e eu fiquei pensando em casa, seria o meu primeiro sermão, será meu primeiro sermão no ano de 2026, e eu fiquei analisando o que falar com vocês nesta manhã, para a gente já ter a mensagem pastoral para o ano de 2026. E o texto que escolhi para compartilhar com vocês, para meditarmos, está em Josué capítulo 1. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, diz a palavra de Deus. Esse texto nos traz reflexões importantes a respeito da vida religiosa. O texto nos mostra que Josué, ele assume a liderança num dos momentos mais difíceis para o povo de Israel. O maior líder de Israel era Moisés, e Moisés havia morrido. Moisés, ele foi retratado por Michelangelo como um dos grandes generais. Em uma pintura, ele pintou um Moisés austero, forte, poderoso, retratando dentro da cultura judaica a visão que se tinha a respeito de Moisés. Substituir Moisés não era fácil, não era para qualquer um, mas Deus escolheu uma pessoa para substituir o maior líder de Israel, e esta pessoa
chamava-se Josué, diz a palavra de Deus. E diante desta circunstância, à sua frente havia uma promessa antiga que Moisés, ele não conseguiu cumprir com esta promessa. Moisés apenas avistou de longe a terra prometida. E agora Josué, ele deveria dar continuidade àquela promessa. E ele deveria levar o povo de Israel à terra prometida. E não somente esta promessa estava diante de Josué, mas Moisés, no decorrer da saída de Israel do Egito, Moisés, ele fez muitos inimigos, não somente o Egito. Muitos inimigos Moisés foi fazendo no decorrer da sua jornada no deserto. E agora Josué deveria também enfrentar estes inimigos. E não somente enfrentar estes inimigos, mas Josué também deveria enfrentar as incertezas. Josué deveria enfrentar as muralhas que estariam diante dele. Não era fácil para Josué. E Deus aqui nesse texto bíblico, ele não começa dando a Josué um mapa detalhado do caminho que ele deveria percorrer. Se você observar o texto bíblico, Deus não inicia esse chamado montando uma agenda a Josué, dizendo para Josué: olha, você agora vai ir por este caminho, que este caminho é o caminho mais fácil. Mas Deus aqui, ele trata de algo muito mais profundo na vida de Josué. Deus aqui, ele trata a respeito da sua palavra, a palavra que sustenta a alma humana. De nada valeria um mapeamento daquela região sem a palavra no coração de Josué. De nada valeria os projetos, os planos, sem a palavra
Ninguém conquista uma saúde física sem antes organizar a sua própria vida. O que Deus está dizendo aqui a Josué é que antes de conquistar os territórios, é necessário reorganizar o coração dele. É necessário organizar a vida dele. Antes de conquistar qualquer coisa na vida, é necessário que você antes organize a sua vida. E diante disto, diante desse texto bíblico, Deus ele repete aqui 3 verdades importantes que nós encontramos aqui no texto. Ele fala por 3 ocasiões a Josué: ser forte e corajoso. Deus é redundante quando precisa ser redundante. Por 3 ocasiões, Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. E essa repetição divina, essa repetição de Deus, ela não é uma retórica vazia para nós. Esta repetição de Deus, ela revela a coragem bíblica. E a coragem bíblica, ela é diferente da nossa coragem. A nossa coragem, ela se baseia, se pressupõe naquilo que nós tememos. Toda pessoa corajosa, ela tem medo, porque pressupõe que existe o medo para ser corajoso. Porque se não existisse o medo, não haveria coragem. Então todo corajoso, ele passa pelo medo. Mas a coragem bíblica, ela é diferente. A coragem bíblica, ela não está alinhada ao medo. Mas a coragem bíblica, ela está alinhada à promessa de Deus. Nós temos coragem da fé, não é por causa do medo de perder a vida eterna, porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós temos coragem da fé por causa da promessa de Deus. A promessa que nós alcançaríamos a vida eterna. A promessa que Ele voltaria a esta terra, que Ele há de voltar a esta terra. A promessa que os mortos ressuscitarão. A nossa coragem, ela não se baseia no medo. A nossa coragem se baseia na promessa bíblica, a promessa de Deus para nós. E quando Deus fala com Josué, Deus ele está relembrando a Josué a promessa. Pode ter coragem, porque eu prometi que vai ser assim. O povo de Israel vai chegar à terra prometida. É uma promessa de Deus. Não precisa temer, porque eu vou caminhar com o povo de Israel em todos os momentos da vida. Não precisa temer, porque estarei com eles em todos os momentos, em cada pisada no deserto. Durante o calor eu serei sombra para o povo. Durante o frio eu serei fogo para o povo. Eu vou guiar o povo em cada detalhe da vida neste deserto. Eu serei com o povo. Então era uma promessa, não tinha o que temer Josué, porque a promessa se cumpriria com Josué ou sem Josué, a promessa da entrada da terra prometida se cumpriria. Sabe o que significa isto para nós? Significa que a coragem cristã, ela nasce da promessa de Deus. A coragem cristã, ela não nasce da nossa autoconfiança. Ela nasce pelo fato de Deus ter prometido que um dia nós sairemos desta terra de pecado. Ela nasce da promessa de Deus de que você está salvo. Ainda que percorra por caminhos intricados, caminhos complicados, mas você está salvo. É promessa de Deus que você está salvo. Deus te salvou. A nossa coragem, ela nasce da perspectiva que nós temos, que apesar dos conflitos que nós vivenciamos neste mundo, Deus, Ele está conosco. Ela nunca nasce da nossa autoconfiança. Ela não é como um soldado que vai para a guerra, que tem medo de morrer e adquire coragem. Ela nasce
da vitória que nós já temos antes de tomarmos posse da vitória. A vitória que Deus prometeu a cada filho antes de você tomar posse da vitória. Ou seja, pode ir, porque vai dar certo. Pode ir, porque você vai conquistar. Pode ir, porque é promessa de Deus, e a promessa de Deus, ela nunca falha, nunca falha. Por isso que é inadmissível o cristão ter medo de caminhar nesta vida. Você vai ter aflições, você vai ter angústias, você vai ter desprazeres, pessoas te trairão a sua confiança, você se machucará, mas você não pode ter medo de caminhar nesta vida, porque Deus prometeu a você que um dia tudo isso acabará. E você caminha de cabeça erguida, você caminha com a promessa no seu coração. Você vai sofrer porque vai no médico, o médico vai dizer que você tem um diagnóstico desfavorável. Você vai sofrer porque você leva o filho no médico, o filho tem um diagnóstico desfavorável. Você vai sofrer porque um dia você vai perder pai, um dia você vai perder mãe, você vai perder os seus amigos. Todo sofrimento é existente, mas esse sofrimento, ele não pode em nós produzir o medo, porque o cristão, ele vive não é pelo medo, o cristão, ele vive pela promessa que vem do Senhor, que vem do Senhor. Por isso, querida igreja, o texto bíblico ele nos diz ser forte, ser corajoso, e olha o que diz a segunda parte do verso 6, porque tu farás este povo herdar a terra. É Deus falando com Josué, é Deus falando. Pode adquirir coragem, Josué, pode ter fé, pode ser forte, porque a minha promessa vai se cumprir na vida do povo. Deus não manda Josué ser forte porque ele é capaz de ser forte. Eu acredito que Josué nem seria capaz de ser forte, porque quando você estuda os personagens bíblicos, na grande maioria dos casos, Deus escolheu personagens fracos. Davi era fraco, caiu em pecado. Moisés se tornou fraco, matou um egípcio e fugiu da polícia do Egito. Não acreditou nas promessas de Deus em muitos momentos da caminhada no deserto. Deus, ele não escolhe pessoas fortes. Deus escolhe fracos para que o mundo veja o poder dele. Deus escolhe os frágeis para que o mundo veja que é ele que está no controle de todas as coisas. E Josué foi escolhido por Deus não porque ele tinha força para liderar o povo, mas Josué, ele foi escolhido por Deus, porque Deus, ele é fiel à promessa, quer com quem seja, do mais frágil ao mais forte, do mais débil ao mais inteligente, ele faz a sua promessa se cumprir com qualquer pessoa que ele queira. Por isso que Deus escolheu Josué. Se nós observarmos no texto bíblico, a base da coragem cristã, nunca é o potencial humano, nunca é a força humana. A nossa base da nossa coragem cristã é a fidelidade divina. Deus é fiel para conosco. Apesar do seu sofrimento, apesar das suas angústias, apesar dos seus temores, apesar das suas dificuldades, Deus, ele continua sendo fiel a você. E ele vai continuar sendo fiel a você até o seu último suspiro nesta terra. Ele é fiel a você.
Nós que não somos fiéis a Ele. A gente vacila, a gente tropeça, a gente promete coisas a Deus e nós não cumprimos com aquilo que prometemos ao Senhor. É nós que somos nós que temos dificuldades de sermos fiéis ao Senhor, mas Deus, Ele é fiel a você. Não importa a sua circunstância de vida, não importa os seus tropeços na vida, não importa os seus pecados na vida, Deus, Ele continua sendo fiel a você, porque é promessa divina, Ele ser fiel aos seus filhos nesta terra. Então, querida igreja, quando a gente observa esse texto, a missão não pertence a Josué de levar o povo. A missão pertence a Deus. Josué apenas participa da missão de Deus. Apenas participa da missão de Deus. Quando você olha para a sua vida difícil, quando você olha para as suas dificuldades, lembra-se que não é você que tem a missão de guiar a sua família. Não é você que tem a missão de guiar os seus filhos. Você apenas participa da missão de Deus. É Deus que guia. A missão é dele. A ação é de Deus. A vontade é de Deus, os desejos são de Deus, tudo vem dele. Nós apenas participamos da missão que é do Senhor. Por isso, lembre-se que quando você entende que você é apenas um instrumento de uma promessa maior do que você, aí o peso da responsabilidade deixa de pesar em nossos ombros. Se você olha a vida cristã desta forma, você vai ter mais paz no seu coração. Gente que acha que vida cristã é autoconfiança, autopossibilidade, gente que acha que vida cristã é gente que percebe, gente que acha que vida cristã é autoconfiança, é gente que percebe a vida pelo ângulo errado. A vida cristã, ela não depende de você ser bom. A vida cristã, ela não depende de você ser ruim. A vida cristã, ela não depende de você ser santo ou pecador. A vida cristã, ela depende de Deus. E quando você entende isso, você vive melhor. Eu no meu ministério, eu tenho observado, neste período, que muitas pessoas deixam a fé religiosa no decorrer da caminhada cristã, porque se decepcionam, não é com a igreja. Existe um grupo, claro, mas não se decepciona com a igreja. Não é porque se decepcionou com o irmão de igreja, apenas. Mas muitas pessoas deixam a fé cristã porque elas se decepcionaram com elas mesmas. Porque prometeram ser fiéis a Deus e não conseguiram ser fiéis a Deus. Prometeram seguir os caminhos do Senhor e não conseguiram seguir os caminhos de Deus. Porque entendiam que a vida religiosa se baseava em suas próprias decisões, porque nós fomos ensinados desta maneira na igreja. Você foi ensinado que você tem que fazer a sua parte e Deus faz a parte dele. Uma vez ouvi um sermão de uma pessoa, gente grande, uma pessoa que pregou, vou falar o nome, claro, né? Para não me complicar também. Uma pessoa que pregou e contando a história
de Jesus carregando a cruz, indo para a morte, veio Simão e tomou o lugar de Cristo e carregou a cruz por ele. E aí falou o seguinte, no sermão ele disse o seguinte: você tem que fazer 50% e Deus vai fazer então 50%. Isso não é vida religiosa, a Bíblia não ensina isso. A obra de fé, ela é de Deus. A palavra de Deus nos diz que é um dom de Deus. Então muitas pessoas deixaram a fé porque supervalorizaram elas próprias, quando deveriam ter valorizado a obra de Deus na vida, a ação de Deus na vida. Muitas pessoas deixaram a fé porque prometeram viver uma vida de piedade e não conseguiram viver uma vida de piedade, se decepcionam com elas mesmas. Só que a salvação não é um atributo humano. Para quem promete ser dessa forma, é atributo humano, mas a Bíblia nos ensina que salvação não é atributo humano, salvação é um dom de Deus, para que ninguém o quê? Não ouvi, se glorie, se glorie. A gente que está acostumado a ouvir de outra forma, quando ouve isso, a gente se assusta, porque você foi ensinado na igreja: se você não fizer a sua parte, você vai para o lago do fogo e do enxofre. Se você não fizer a sua parte, você não faz parte do arraial de Deus. Se você não fizer a sua parte, você está perdido. Se você não fizer a sua parte, você não pode isso, você não pode aquilo. Sempre tem, a igreja está nos avaliando. E isso não é obra do alto. A obra do alto diz o seguinte: você não consegue fazer parte alguma. Você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada. Então, não abra a boca. Por isso que eu enviei meu filho amado para substituir você, porque você é incapaz de fazer qualquer coisa. Você é incapaz de realizar qualquer coisa. Obra de Deus em nós. A fé cristã, ela acontece do alto para baixo, de baixo para cima é paganismo. Gente que fala assim: eu preciso fazer alguma coisa para deixar Deus feliz, isso é paganismo. Não existe nada em você que deixe Deus feliz, porque nós somos totalmente corruptíveis. É a misericórdia de Deus, que Deus olha para nós, faz com que Deus olhe para nós com alegria. Ele olha para você e fala assim: esse sujeito lá na terra não vale nada. Não vale nada. Sujeito complicado, atordoado, mentiroso, promete e não cumpre. Mas eu enviei meu filho amado no lugar dele. Então, meu filho justificou a vida dele. E aí Deus passa a te amar. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: antes você era inimigo de Deus. Em Cristo, você se tornou amigo de Deus. Amigo de Deus. Antes, a nossa vida separava nós de Deus.
o nosso modo de viver. Em Cristo, agora, a sua vida está unida a Deus. Por isso que nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o único pontífice. Ele é a única ponte entre o mundo caído e o céu. É a única ponte entre a sua vida e Deus. É Ele que é a sua ponte. Isso traz novas perspectivas. Eu me lembro uma vez, fui visitar uma senhora, um distrito que eu fui pastor, e aí eu falei para aquela senhora, mas ela estava afastada da igreja. Eu falei para aquela senhora: por que a senhora se afastou? O comentário na igreja era que ela tinha se magoado com alguém lá. E onde tem comunidade, povo, aí comenta demais. Quando eu fui conversar com ela, não era nada daquilo. Ela falou assim: não, pastor, eu não tenho ido à igreja porque eu estou decepcionada comigo mesma. Eu falei: é mesmo? Por quê? Eu sempre entendi a vida cristã de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu sempre entendi a vida cristã que eu tinha que sempre fazer alguma coisa, eu sempre estava me esforçando para agradar a Deus, e nunca conseguia. Eu conseguia por um tempo, não por todo o tempo, nunca conseguia. Fazia promessa, cumpria por um período, daqui a pouco quebrava. Fazia outra promessa, cumpria por algum período, daqui a pouco quebrava. Aí eu cheguei à conclusão que esse negócio de religião não é para mim, e se afastou. Eu falei assim: mas a senhora não é culpada disso, não. Culpado é quem ensinou a senhora desse jeito. Porque a fé não é isso. A fé, não existe força em você, não existe qualidade em você que agrade a Deus. A fé não é isso. A fé não é você fazendo algo que você vai agradar a Deus. Isso é paganismo. A fé é Deus fazendo tudo por você e você sendo incapaz de fazer qualquer coisa. E a maior prova disso é que Jesus enviou o seu Filho, porque não existia homem algum nesta terra, ser humano algum nesta terra, que poderia tomar o lugar do pecado, porque todos nós somos pecadores, e todos nós carecemos da graça de Deus. Então, quando Deus, Ele chama Josué, Ele não chama Josué porque ele tinha qualidade, Ele não chama Josué porque ele era mais bonito do que os outros, que ele era mais líder do que os outros. Ele não chama Josué porque ele era mais perfeito do que os outros. Ele chama Josué porque ele era fraco, e Deus queria mostrar o poder entre os fracos. Deus gosta de mostrar o seu poder entre os fracos, porque é a oportunidade que Deus tem de mostrar que é Deus. Porque se fosse entre os fortes, o povo ia dizer o seguinte: sabe por que aconteceu isso? Olha como ele é forte. Se fosse entre os fortes, ninguém ia lembrar de Deus, ia lembrar do sujeito. Você viu como ele conseguiu levar o povo para a terra prometida? Olha o bíceps do cara. O cara é forte. Olha o tamanho dele. Quando ele fala, olha a liderança que ele tem. Aí Deus pegou um dia Moisés falou: não, Senhor, eu não posso, porque eu nem sei falar. Lá em Êxodo capítulo 3 e 4, eu não sei nem falar, chama outro, chamarão que fala muito bem. Aí Deus falou para Moisés: não, eu quero você, é você com os seus defeitos, com as suas dificuldades, é você sendo esse assassino que matou um egípcio com pecado, é você que eu quero, porque é através do fraco que eu mostro o meu poder. Aí chamou Josué para substituir aquele que se tornou o maior líder de Israel. E Deus começa a falar para Josué: ser forte, ser corajoso, porque pressupõe que Josué sabia que era fraco, sabia que era débil, porque Deus, Ele gosta de usar pessoas frágeis para mostrar
que Ele tem poder. Então, quando Deus está te usando, não é porque você é mais qualificado do que o outro. Quando Deus estiver te usando, não é porque você é mais bonito do que o outro, que você é mais importante do que o outro. Quando Deus estiver te usando, vista a sandália da humildade, porque você não vale nada. E aí Deus falou, vou usar esse. É por isso que Deus te usa. Por isso que Deus te usa. Por isso que a nossa coragem, a coragem do cristão, ela não nasce da nossa autoconfiança. A coragem do cristão, ela nasce da promessa de Deus. A outra verdade que esse texto nos fala é que Deus não deixou de mencionar a respeito da obediência. Olha o que a palavra de Deus nos diz, verso 7, verso 8, tão somente ser forte, muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei, diz a palavra de Deus. Não é coragem para enfrentar os inimigos, não é coragem para enfrentar as montanhas, os muros, as barreiras, não é coragem para enfrentar o povo rebelde, é coragem para fazer conforme a palavra de Deus, é coragem para viver consoante as Escrituras, a lei do Senhor. Na vida cristã a gente precisa ter coragem para servir a Deus mediante a sua palavra. Nós estamos vivendo em uma época que estão surgindo muitos deuses ao nosso redor, inclusive dentro da igreja. As pessoas estão perdendo a noção de um Deus criador, supremo, um Deus que sustenta este universo, e vão surgindo ideologias, formatando nestas ideologias uma forma de Deus pensar, de Deus agir. A gente não segue ideologia A, ideologia B, e a gente não formata a forma de Deus pensar mediante as ideologias humanas. A gente vive mediante a palavra de Deus, ainda que esta palavra seja contrária ao mundo em que nós vivemos, mas a gente vive mediante a palavra de Deus, e a gente tem que ter coragem para viver mediante a palavra de Deus. A gente precisa ter fidelidade para viver mediante as Santas Escrituras. Ou seja, Deus não pediu para Josué ser forte para enfrentar os inimigos. Ele não pediu para Josué ser forte para enfrentar o povo rebelde, mas Deus pediu a Josué ser forte para viver mediante a palavra de Deus. Porque não é fácil viver mediante a palavra de Deus. Viver mediante a palavra de Deus, você tem que deixar muitos costumes da vida. Você tem que deixar muitos hábitos. Você tem que deixar um mundo social que você até então vivia. Viver mediante a palavra de Deus, você tem que se tornar uma pessoa diferente. O que a Bíblia está nos dizendo é que a palavra de Deus agora ela precisa ser o centro da sua vida. Não mais as suas decisões, não mais as ideologias, não mais os pensamentos vertentes que sobrevoam a sua mente. Agora o centro da sua vida precisa ser a palavra do Senhor, as Santas Escrituras. E para que ela se torne o centro da sua vida, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para viver mediante a lei do Senhor. E a lei aqui não é a lei dos 10 mandamentos. Deus não está falando dos 10 mandamentos. Esse é o problema do adventista do sétimo dia. Ele tem 10 mandamentos na cabeça, mas só se preocupa com o quarto. Mais ou menos ainda, mais ou menos. Só se preocupa com um, mas aqui não está falando da lei dos 10 mandamentos. Aqui está falando do livro da lei. O livro da lei. Ser forte
para que sirva aquilo que Deus quer, a palavra de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Ser forte para que você sirva aquilo que deve ser o centro da sua vida, a palavra do Senhor. E se você observar o texto bíblico, Deus aqui, Ele não está separando, Ele não separa coragem da obediência. Se você observa o texto bíblico, Deus ele está demonstrando aqui que força, coragem, sem obediência, se torna imprudência. Ele está mostrando aqui que coragem, sem direção, vira imprudência. É que nem um corajoso doido, louco, que não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós devemos adquirir coragem, mas coragem com direção. E o que direciona a vida do cristão é isto, é a palavra de Deus, a Bíblia. Porque qualquer coragem sem a palavra de Deus é viver no mundo de maneira imprudente. Porque Deus, Ele não separa, Ele jamais separa a coragem que nós adquirimos pela promessa, pela fé, da obediência a Ele. E quando a gente fala de obediência, a gente fica meio temeroso, porque a gente entende obediência dentro desse ambiente humano. E a obediência dentro do ambiente humano não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Eu me lembro quando criança, minha mãe era professora numa escola pública e meu pai comerciante. E minha mãe, quando saí de casa, fazia uma listinha para nós dos nossos deveres na casa. Já passaram por isso? Tá bem, né? Todo mundo já passou por isso. Aí estava lá, arrumar a cama, um dos deveres. O outro dever, estudar para fazer as lições, as tarefas da escola. E eu ia dando vários deveres que a gente deveria fazer. E às vezes a gente não cumpria nem 50% daquilo. E quando ela chegava, ela perguntava para nós: e aí, vocês fizeram o que eu mandei? E a gente dizia assim: ah, mas não deu certo. E ela não queria nem saber. Aí vinha o castigo. O castigo agora é tirar celular da mão de filho. Se você não fizer isso, você tira o celular, tira o videogame. Na minha época era proibido de jogar bola. Você não vai no campinho jogar bola hoje. Era isso na minha época. E vinha um castigo. Então a gente cresceu em um ambiente que obediência está ligada a castigo, se você não cumprir. A gente cresceu em um ambiente que a palavra obediência é uma palavra chata, dura, uma palavra que se torna insuportável. Você pode observar, prega um sermão sobre obediência na igreja, o povo sai dizendo o quê? O pastor pregou um sermão sobre obediência, esse pastor é muito quadrado. Porque a nossa concepção de obediência, ela difere em muito da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que obediência é diferente daquilo que nós vivenciamos neste mundo. A Bíblia nos ensina que obediência é rumo, é direção, é bom senso, é discernimento. Obediência é isso, discernimento. Lembra da história de Salomão? Salomão pediu o que para Deus? O que ele pediu? Sabedoria ao Senhor. Aí Deus falou para ele: então vou dar sabedoria. Salomão não pediu riqueza, Salomão ele não pediu fama, Salomão não pediu para ser reconhecido, para ser amado, para ser respeitado. Salomão pediu
Sabedoria, a palavra sabedoria no hebraico é a palavra iokomar. A palavra iokomar significa discernimento. Salomão pediu a Deus discernimento, capacidade de discernir as coisas, capacidade de observar as coisas, capacidade de ter bom senso. Salomão pediu equilíbrio emocional, equilíbrio nas decisões. Salomão, ele pediu discernimento, pediu direção. Ele não queria viver uma vida imprudente, uma vida sem direção. E por ele ter pedido a coisa certa, ele conquistou todas as outras coisas. Por isso que a Bíblia nos fala que quando nós somos obedientes, quando nós pedimos a Deus, vivemos em Deus, mediante a direção divina, Deus há de nos abençoar. Porque a gente está pedindo aquilo que é o correto. Deus, ele deseja que você viva uma vida cristã com discernimento, capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Eu me lembro, vou falar à igreja, fui pastor em São Caetano uma época da minha vida, e aí, só não vou falar o casal, senão complica. Aí, um casal, terminou um culto, um casal de namorados chegou e disse assim para mim assim: pastor, precisa conversar contigo. Aí eu falei: sim, claro, mas pode ser agora, é particular. Eu falei: tá bom. Saímos, fomos para uma sala ao fundo, e a moça, já vi que estava vermelha, morrendo de vergonha, um camarada ousado. E a moça lá morrendo de vergonha, antes dele falar qualquer palavra, ela olhava assim meio de lado, gesticulava a sobrancelha, tipo assim: o que esse camarada vai falar para o pastor? E aí ela soltou assim, ele soltou: pastor, qual é a sua opinião sobre vida sexual antes do casamento? Era um casal de namorados. E eu disse assim para ele assim: normalmente quando a pessoa faz uma pergunta, é melhor você mandar a pergunta de volta, porque você vai ouvir o que ele quer, o que ele pensa, né? Eu não sei por que pergunta, então. Era mais bonito ficar quieto, porque pergunta entrega tudo. Entrega. Pensa que a gente não pensa. Aí perguntou, eu olhei e falei assim: mas o que você pensa? Aí, você não concorda, mas é um problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas por que a igreja? Eu expliquei, mas por que a igreja, ela orienta a não se relacionar sexualmente antes do casamento? Porque sexo na Bíblia é casamento. Quando você se relaciona com os namorados ou as namoradas antes do casamento, você vai casando com cada uma. Porque vida sexual, ou seja, quer dizer que você casou com alguém. Na Bíblia, vida sexual significa vida de casal, quando os dois se tornam uma só carne. Então você se relaciona com uma garota, você casou com ela, aí daqui 3, 4 meses vocês terminam, aí você começa a namorar com a outra, se relaciona, casou com ela e com a outra. É isso que a Bíblia ensina. Então por isso que a Bíblia orienta que aguarde o casamento para que você case com uma única mulher, para que case com uma única mulher. Essa é a orientação. Se fez, peça perdão e está tudo resolvido.
mas não faça mais. Mas isso eu disse para ele: se fez, peça perdão e está tudo resolvido, mas não faça mais. E aí, ele olhou para mim e ele disse assim: pastor, isso é o que o senhor pensa e acha, mas eu não concordo com isso. Eu falei: então, não tenho nada que falar mais. O que significa isso? É a capacidade, aliás, é a incapacidade de ter discernimento. Porque uma pessoa com discernimento nem pergunta isso para um pastor. Uma pessoa com discernimento não se expõe. Uma pessoa com discernimento não expõe o outro que está do lado. Resolve com Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala de discernimento, a Bíblia está dizendo que é senso de direção. A Bíblia está nos mostrando que uma vida sem direção é uma vida imprudente. Uma vida sem direção é uma vida sem sucesso. Se você deseja ter sucesso na sua vida, você tem que viver mediante a obediência de Deus, é você viver esse senso de direção, você ter discernimento para saber o que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Eu não estou pregando aqui e não estou fazendo apologia ao perfeccionismo, de forma alguma, porque você mesmo tendo discernimento do que é certo e errado, em algum momento você vai tropeçar. Só que quando tropeçar, não precisa expor. Quando tropeçar, vá lá, peça perdão a Deus, exoa você e seu Deus. É isso que a palavra nos diz. Entre no seu quarto. Não foi isso que Davi, ele disse: e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lá no meu canto me fazes conhecer a sabedoria. É quando eu me ajoelho, diante de ti, quando eu estou diante da tua presença, é quando eu me retiro com o Senhor, que o Senhor me fazes conhecer a sabedoria. Por isso que Deus, Ele não separa coragem de obediência, porque a verdadeira, Deus está nos mostrando aqui, que a verdadeira firmeza espiritual, ela precisa estar alinhada à palavra de Deus, às santas escrituras. E meditar nas santas escrituras não é você ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, pelas ruas, pelas cidades. Meditar nas santas escrituras é você ter a palavra de Deus guardada no seu coração. É você viver a palavra de Deus na sua vida, guardada aqui na sua alma. Isso é você estar alinhado com a palavra de Deus. E se você observar, Deus, ele diz no verso 7 e 8, ele confirma para nós que nós devemos meditar na lei dele, de dia, diz a palavra, e meditar também de noite. E meditar de dia e de noite não é ritual religioso, não é ritual religioso. Meditar na palavra de Deus é formação interior. Você sabe a diferença entre ritual religioso e formação interior? Ritual religioso, você, na primeira vez que você participa, aí você chora. Você pega aqueles camaradas que vão para Israel pela primeira vez: eu senti a presença do Espírito aqui, estou arrepiado que eu passei aqui na tumba de Jesus Cristo, e sai de lá emocionado. Isso é ritual. Aí ele vai a segunda vez, aí o arrepio é menor. Ele vai a terceira vez, não arrepia mais nada. Porque ritual religioso, ele se mortifica, ele morre com a nossa vida de costumes. É aqui. A gente entra, primeira vez que você vai participar de um culto, você se ajoelha, você se levanta, aí você canta, adora, e você sai daqui: nossa, que coisa maravilhosa. Depois, no outro sábado, você vem de novo, faz a mesma coisa. No outro, a mesma coisa. Quando chega no final do ano, aquilo não faz mais efeito na sua vida, porque é ritual. Formação interior é diferente de ritual.
Formação interior é onde você se encontra com Deus, seja na igreja, fora da igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Por isso que a Bíblia fala que você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Deus não está preocupado com rituais. Deus, Ele quer que você medite, que você viva a palavra dEle. Onde quer que você esteja, na sua universidade, viva a palavra de Deus. No seu trabalho, viva a palavra de Deus em seu coração. Em seu casamento, viva a palavra de Deus no seu coração. Em sua igreja, viva a palavra de Deus no seu coração. Porque tem gente que vem à igreja, mas entra pensando na morte da bezerra e sai pensando na morte do cabrito. Sai pior do que entrou. Então você tem que meditar na palavra de Deus. Ou seja, você tem que viver a palavra de Deus onde quer que você esteja. Não pode a palavra de Deus se tornar um ritual, porque se tornar um ritual, você vai esquecer dela, você vai mortificar ela, você vai acabar com ela. A palavra de Deus, ela precisa ser viva, diz as Santas Escrituras, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Aí você vai viver um cristianismo autêntico. Aí Deus disse para Josué: Josué, eu não estou cansado desses rituais, é gente chegando ali com um monte de coisa para oferecer para mim, é outro dizendo que isso pode, outro não pode. Vamos mudar, vamos ser sinceros, vamos ser autênticos. Não preciso nada disso, apenas carregue a minha palavra, a minha lei na tua vida, porque a lei não é mais de pedra, a lei agora está inserida em nosso coração, está inserida em nosso coração. A lei Moisés quebrou, Deus deu outra, mas na nova aliança, ela foi inserida na nossa vida através do sangue do Cordeiro. Se antes eles guardavam a lei para ser salvos, agora em Cristo eu guardo a lei porque eu já estou salvo. Porque já estou salvo. E a última lição que eu quero deixar com vocês desse texto, está no verso 9. Deus disse a Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? As Santas Escrituras estão nos mostrando que Deus, Ele não promete ausência de conflitos. Vida cristã não é ausência de conflitos. O que Deus promete é a presença dEle em meio aos conflitos, em meio às dificuldades. Deus disse: não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e Ele é o quê? Ele é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo. O que pressupõe isso? Pressupõe que os conflitos são existentes. Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições. Então os conflitos, eles fazem parte da vida humana. E eu vou dizer um negócio para você: depois que você virou cristão, mais conflitos apareceram, mais dificuldades vieram. Antes de você ser um cristão, você não tinha dificuldade quanto ao sábado. Hoje você precisa chegar numa empresa para pedir um emprego, já precisa se declarar adventista, porque você vai dizer um trabalho no sábado. Antes de você ser cristão, você não tinha dificuldade com amizades. Você andava com gente que bebia, que fumava, gente que não bebia e que não fumava. Mas hoje você quer viver de uma maneira diferente. Então a vida do crente é uma vida de conflitos. A sua família será perseguida pelo inimigo, seus filhos serão perseguidos pelo inimigo, você será perseguido pelo inimigo, sua mulher será perseguida pelo inimigo. A sua vida será uma vida difícil, cheia de obstáculos, barreiras. Mas Jesus Cristo disse: tem bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Deus disse a Josué: eu sou contigo. Você vai passar por tudo isso. Você vai ser perseguido pelos seus inimigos. Você vai ser perseguido pelos seus amigos. Você vai encontrar muros, vai encontrar obstáculos, vai encontrar murmurações, gente que não vai confiar em você, gente que não vai acreditar em você, mas tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus, Ele nunca prometeu a nós ausência de problemas, mas Deus prometeu aos crentes, aos cristãos, que estaria conosco, mesmo diante dos problemas. Estarei convosco até a consumação dos séculos, até o seu último suspiro. Quando é que consuma o século? Quando se encerra o século? É quando você dá o seu último suspiro nesta terra. Não existe mais século, não existe mais tempo para você. Não existe, simplesmente acabou. Mas a promessa de Jesus é: estarei convosco até o seu último suspiro, até o seu último dia, os seus últimos minutos. O que Deus está dizendo a Josué é que ele poderia viver em paz, mesmo diante dos caminhos complicados e dos conflitos existentes, porque ele estaria ao lado dele em cada passo que ele daria. Eu me lembro uma vez, e quero encerrar com essa experiência. Tinha uma jovem na igreja de São Caetano, quando fui pastor, que me procurou, muito triste, amargurada. Ela tinha terminado a faculdade e não conseguia emprego. E ela chegava na entrevista, e ela saía da entrevista imaginando que estava com um emprego garantido, porque ela ia bem na entrevista, ela dizia. E aí depois ela recebia a notícia que não deu certo, pegaram outra pessoa e tal. E ela estava muito triste, porque já vinha assim há mais de um ano, e ela lutando para entrar no mercado de trabalho. E um dia ela veio, no sábado, ela chegou na igreja desesperada. Eu acho que na sexta-feira ela teve alguma má notícia de alguma entrevista que não deu certo. E ela chegou no sábado desesperada. E ela me encontrou ali na entrada da igreja, e ela falou: pastor, eu preciso conversar contigo. E fomos numa sala e ela chorava que não conseguia falar. E ela se sentia culpada. Ela falou: meu pai, minha mãe fizeram tanto esforço para pagar minha faculdade, eles não têm condições, eu não estou conseguindo emprego, queria contribuir com eles, ajudar, e não arrumo serviço, não arrumo trabalho, passo em um local e não consigo, passo em outro e não consigo, por favor, ore por mim. Aí oramos. Eu falei assim para ela, eu falei assim: olha, a Bíblia nos apresenta a frase não temas 366 vezes. E todas as vezes que ela aparece na Bíblia, acontece uma obra sobrenatural de Deus. Quando Deus diz não temas, acontece algo sobrenatural. Quando Deus diz não temas, acontece outra coisa sobrenatural. É Deus agindo. Eu falei para ela assim: olha, eu vou dizer o que a Bíblia diz para você. Não temas. Pense no dia que você sair da sua casa, quando você tem a próxima entrevista, tal dia. Eu falei: quando você sair da sua casa, ore a Deus e peça a Deus que vá à frente, conversando, e vá conversando com Deus, e que Deus vá à frente já tocando no coração da entrevistadora. E ela fez isso. Umas semanas depois ela me procurou: pastor, consegui meu emprego. Porque Deus, Ele caminha com seus filhos nesta terra. E às vezes a gente precisa acreditar nisso, para que as coisas venham ao nosso encontro. Enquanto você acreditar que tudo acontece por você, pelas suas qualidades, você vai sofrer.
Mas na hora que você colocar Deus à frente para agir por você, as bênçãos vão acontecer, porque Deus, Ele deseja que você se fragilize. Deus deseja que você reconheça a sua fraqueza, para que Ele se torne, para que a tua vida se torne um testemunho do poder dEle. Deus queria que Josué se fragilizasse, para que através de Deus, Josué levasse o povo, mas que a vida de Josué fosse um testemunho do poder de Deus. Por isso, querida igreja, pense nisso, e que você aprenda que a força verdadeira não nasce da espada, a força verdadeira não nasce da sua vontade, a força verdadeira, ela não nasce da sua qualificação, da sua inteligência, da sua beleza. A força verdadeira não vem de cargo, a força verdadeira não vem de posição, não vem de liderança, não é fruto da pressa, não é fruto da pressa. A força verdadeira, ela vem, ela começa na promessa de Deus, e ela se sustenta na palavra de Deus, e ela se completa na presença de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você, e que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre, e que Deus te fortaleça, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.